É com muita alegria que estamos retornando para o estudo das cartas de Paulo. Espero que vocês estejam bem. Maravilha, 2025, depois de um período de férias, de interrupção, final de ano, férias, de volta, trabalho, estudo, vamos juntos. Então sejam todos bem-vindos a mais um evento direto da casa de Kardec. Estudo das cartas de Paulo. O mundo nunca mais será o mesmo, não é verdade? Que maravilha! Então convido vocês, vamos juntos, vamos fazer uma oração, iniciando as nossas atividades, rogando a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos, proteção, envolvimento, que possamos aproveitar esse momento da melhor maneira possível, em busca da conexão com o Cristo. Que o Senhor da vida nos abençoe. Que possamos, nesse momento, abrindo o coração, fazer aquele mergulho na intimidade da alma. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos de volta para os estudos do ano, para as tarefas preparatórias, nessa dinâmica da regeneração do mundo novo. Pedimos proteção e inspiração à equipe de Paulo, de Tarso. Os arautos do Evangelho, possam eles nos inspirar no encontro da noite. Sejam todos bem-vindos ao ano de 2025, abraçando os amigos da Rede Amigo Espírita e do canal Gênesis TV, nas plataformas do YouTube, do Facebook. É isso aí. Vamos juntos. Tivemos um pequeno problema técnico, mas solucionado, vamos prosseguir. Primeiro encontro do ano, marcando, olha que maravilha, são 326 eventos. Que Deus possa nos abençoar. Vamos juntos. Tema de hoje, as obras da carne e os frutos do Espírito. Nós vamos dar prosseguimento no estudo das cartas. Estamos trabalhando com a missiva aos Gálatas, no capítulo 5. Nós interrompemos no verso 15º, quando interrompemos em dezembro. E agora, hoje, compartilhando com vocês, vamos fazer a leitura do verso 16º ao 26º. Convido vocês, vou disponibilizar em tela, para que juntos possamos acompanhar a leitura. Bora lá. Vamos juntos. Novo problema técnico, não poderei compartilhar com vocês. Então me acompanhem mentalmente. Paulo de Tarso diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito,
não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Que maravilha! Peço desculpas pelo erro técnico, que agora eu consigo resolver, só uma questão de um pouquinho de paciência. Então nós vamos refletir sobre esse tema central, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos dialogar? Paulo inicia dizendo: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí Paulo vem listar uma série de imperfeições, de escolhas egóicas, dizendo que outrora preveniu e vem alertar. Pois os sentimentos egóicos, sejam eles mascarados ou evidentes, impedem que o ser essencial herde o reino de Deus. Aqui tem a chave do problema. Quando ele fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, virtudes. Então, o benfeitor vem conversar conosco numa dinâmica muito especial. Valores, sabedoria, virtudes, bondades. E, ao mesmo tempo, alertando no que remonta aos problemas que criamos para nós mesmos. Quando nós criamos uma ruptura entre a personalidade e a essência espiritual. Personalidade, vamos pensar, é um veículo de manifestação.
o ego, sob o ponto de vista da psicologia transpessoal, que é um pouco diferente a abordagem das demais escolas, o ego representa exatamente a camada de imperfeição, se eu posso usar essa figura, como um departamento que precisa de ser tratado. E como nós temos estudado, existe a faceta conhecida por você, pela comunidade, e também aquela camada que sugere até bondade, perfeição, virtude, mas não deixa de ser sentimentos egóicos disfarçados. Voltando ao texto, Paulo fala, então, sobre os conflitos. Ele trata dos dilemas. O dilema, vou para lá, venho para cá. Conflito. É aquele pontinho que gera incômodo, aonde localizamos mazelas, traumas, dificuldades, experiências que não foram agradáveis e deixaram marcas, e que vez por outra se manifestam. Então a nossa personalidade lida com a oportunidade de viver conforme as leis divinas, que estão gravadas na nossa consciência. E somos felizes quando praticamos essas virtudes. Então, virtude operacionalizando, fixa caractere e deixa marcas na memória. E essa persona de agora também lida com a memória que apresenta outras personalidades que dialogam conosco. Personalidades ou subpersonalidades que estão guardadas no nosso subconsciente, as experiências pregressas, que se manifestam pelas vias das tendências, como também dos aspectos que favorecem que o ser essencial manifeste o seu poder, a força chamada endoevolutiva. Olha que maravilha. Didaticamente, eu estou esquadrinhando a mente. E essas subpersonalidades costumam ditar o destino. Quando a personalidade atual se desconecta dos seus compromissos traçados no projeto existencial, antes de aqui se aportar. Então o passado começa a gritar. E, em alguns casos, substitui de uma forma muito intensa. Não pede licença, afasta a personalidade atual. E dentro desse cenário entra uma problemática que o Espiritismo esquadrinha. As personalidades externas, que também dialogam nesse contexto. E essas personalidades externas, mentes, pensamentos, sentimentos, indução, sugestão, que parte de encarnados, os espíritos que estão conosco convivendo aqui na Terra, como também dos desencarnados, personalidades que transitoriamente estão se movimentando no astral sem o corpo físico.
mas tem o corpo perispiritual. Portanto, estes possuem atividades, estão atuando de alguma sorte, influenciando, como também sendo influenciados, a definir que nós também influenciamos estes desencarnados, como também os encarnados. Compreenderam a maravilha da vida? E Paulo está tratando desse tema. Ele está falando conosco sobre a luta que devemos empreender para permanecer, andar em espírito e não subjugados à concupiscência da carne. Nesse jogo sedutor, interessados nas questões puramente materiais, que são transitórias, como relações cíclicas. A negociação para ser aceito, aplaudido, integrado no cenário social. Quando nos desvinculamos, portanto, da essência dos projetos espirituais, da espiritualidade que é conceber, abraçar, para realizar, que significa religiosidade essencial, entre outras palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é filosófico. É a ideia, é o pensamento. Verdade é a ciência. É a operação. É a fixação. É a transmutação. É a ciência. Quanto mais conhecemos, mais capacitados, sugestionados, habilitados para se libertar das peias, gerando vida, ou fazendo com que a vida possa brilhar, pulsar, favorecer, proteger, libertar, amansar, consolar, vida, amor, gerando paz, equilíbrio, saúde. Então, obras da carne vão perdendo espaço, vão sendo substituídas gradativamente pelas obras que favorecem, que enaltecem, que impulsionam, que curam, que tratam, que elevam, que sublimam, que pacificam. As obras da carne, Paulo lista, Paulo aponta, Paulo educador. Como nós estudamos, e para quem está chegando, informamos, a carta aos Gálatas, endereçada à comunidade da Galácia, foi a primeira carta que Paulo escreveu sobre a tutela de Jesus. E ele tinha um carinho profundo com esse grupo. Ele já tinha visitado e estava agora falando com eles através das missivas, para dizer, lembrem, não esqueçam do Cristo, que deu a vida por nós, que viveu em espírito, e disse para andarmos também em espírito. No projeto virtuoso, sem ambição, vanglórias, disputas, fervorosos, na humildade, sem inveja, sem maledicência, ciúme, não mais. Pense nisso. Porque essa missiva nunca foi tão atual.
obras da carne, ele fala sobre prostituição. Qual é a visão filosófica da prostituição? Se vender? Vender a alma para o diabo? A troco do quê? Privilégio? Facilidade? Dinheiro? Poder? É isso mesmo? Recurso? A obra do dragão, do anticristo, do falso profeta, vai dizer que todo homem tem um preço. Já ouviu essa frase? Você tem um preço? Já parou para pensar? Se sim, qual é o seu preço? Valores do espírito comercializados? É isso aí? É assim que nós vamos ofertar o nosso coração ao Senhor? Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, ele fala exatamente do perigo do falso profeta, dos dias da tribulação. Estão lembrados? Quando ele faz saudações, mas ao mesmo tempo ele diz que a vinda de Cristo será precedida das manifestações do anticristo. Anticristo é o adversário do Cristo? É o antissistema? Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que é apostasia? É romper um compromisso, afastar-se de si mesmo, da fé, se vender, esfriar a esperança. Ele está falando que para a vinda do Cristo, todos nós teríamos que dar testemunhos, inclusive com o esfriamento dos nossos sentimentos, lidando inclusive com um ambiente hostil, dificuldades de toda sorte. O filho da perdição, teremos que lidar com ele, porque foi escolha nossa. E o filho da perdição se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus. O que temos visto nos dias atuais? A cultura de massa, agora denominado movimento que surgiu no século XIX, que ganhou espaço por aí, o tal do movimento woke. É isso mesmo? Que leva o homem a se autoaniquilar, destruir o corpo, destruir os sonhos, se mutilar de várias formas e levar consigo qualquer um que estiver no caminho, passar por cima dos sistemas, da cultura, da família, da religião. O filho da perdição é uma pessoa ou uma ideia? É uma força? É um projeto que se levanta tudo que se chama Deus
E o que se chama Deus numa visão psicológica, espiritual? Posso traduzir como lei divina? Que está esculpida na tua consciência, na natureza? O filho da perdição se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Naquela lista que Paulo apresentou para nós, que favorece a perdição, um dos primeiros movimentos é a idolatria. Você idolatra homens? Nesses projetos ideológicos, a ideia é que as pessoas idolatrem o Estado. O Estado substitui como religião qualquer movimento de espiritualidade, porque ele quer que você apenas consuma, produza e dependa. E o Estado quer controlá-los. E o Estado, portanto, passa a ser instrumento para um outro Estado que os homens não veem. O mundo espiritual inferior. E o filho da perdição, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor se desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficiência de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que todos foram escolhidos. Todos os espíritos possuem a lei divina na intimidade, o potencial para ser feliz. Mas só o é quem reconhece e opera, conforme os predicados, os preceitos, as premissas. Se não, nós embrenhamos nessa luta voraz. Inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. A lista é gigantesca. E se refletirmos com tranquilidade, verificaremos
que conhecemos essas matérias, que já vivenciamos episódios que marcam o nosso psiquismo, que trazemos na memória. Compreendam, reflitamos. Desconectados da lei divina, usurpando, prostituindo, corrompendo, estaremos sujeitos à lei. É isso que o Paulo fala no verso 23. Aqueles que operam com o Cristo não estão sujeitos à lei. Qual lei que rege o universo? Não é a lei do amor? E a lei do amor, ela se expressa em justiça, amor e caridade. Aprendemos em Espiritismo, concorda? Qual a característica? Como podemos ver o homem de bem? Livro dos Espíritos, sensacional. Não é aquele que vive a lei de justiça, amor e caridade? Que procura, que se esforça em implementar os valores do Cristo, fazendo uma modelagem psíquica, comportamental, conforme ele ensinou e andou, ou seja, exemplificou como o tipo mais perfeito, questão 625 da obra espírita, o tipo perfeito que Deus deu à humanidade. Ou na abordagem de João, Deus amou de tal maneira o mundo que deu o seu Filho, o Cristo, que se revelou para cumprir a obra do Pai. E nessa dinâmica operacional, num determinado momento, o trabalho dele era perpassar a via cruzes, ser crucificado, para deixar o legado, para cumprir as Escrituras que previram a vinda do Messias. Ungido, Christus, na expressão paulina. O Filho do Homem, legitimado por ele mesmo. O Filho do Homem é o fruto, é o resultado das conquistas do Espírito. Só seremos felizes se agirmos seguindo os seus passos, que são certeiros, que deixam pegadas profundas, extensas, luminosas. Tamanha a estatura moral, espiritual de Jesus Cristo. Por isso Emmanuel afirma que o único assunto do cristão é o Evangelho. O tema central das cartas de Paulo é Jesus Cristo, ressuscitado. Por isso ele prega o Evangelho em cadeias e se constrange, o amor do Cristo me constrange. Mas eu não sou nada sem o Cristo. Ele também deu a vida. E dizia que ninguém o tratasse como apóstolo, porque ele não conviveu com Jesus. E ele não se sentia digno, porque ele foi o maior perseguidor dos cristãos, da mensagem do Evangelho naqueles períodos. Quem sabe uma reflexão sobre a minha responsabilidade, inspirado pelo que Emmanuel nos ensinou. Paulo se tornou o apóstolo dos gentios e a sua tarefa gigantesca nos milênios pós-Jesus é cuidar daqueles que já foram informados,
que conhecem a causa, que sabem dos feitos de Jesus Cristo, mas não praticam. E o que é pior, atacam. Velada ou descaradamente. Religiosos que, em nome de Jesus, promovem guerras. Usam as vestes sacerdotais para, na verdade, criar movimentos políticos, partidos, gerando disputas, discórdias, intolerância. Aqueles que se beneficiam da causa para encher os bolsos, não só das próprias contas bancárias, mas também dos partidos, das ideologias, dos projetos de poder, dos regimes que defendem, como também aqueles outros que enganam a boa-fé das pessoas. Talvez, longe de ter a pretensão de mergulhar nessa polêmica, mas talvez um dos maiores crimes que o religioso pode cometer é ser um hipócrita consciente. É corromper os valores, a essência do projeto e enganar deslavadamente os fiéis que confiam, que seguem, que acreditam. Nestes que a história configurou como representantes de Deus na terra. A palavra final. A palavra que batiza ou a palavra que despede, que encaminha as almas para aqui ou para acolá, que podem inclusive perdoar pecados. Entendam a seriedade, a complexidade do tema que estamos trabalhando, do cuidado que devemos ter, principalmente com a nossa vida. Porque o cristão não veio no mundo para condenar o mundo, porque não foi esse o trabalho de Jesus. Ele mesmo disse que veio para salvar o mundo, para livrar o mundo do erro. Por isso ele promove uma aliança de reparação, de reconciliação do filho com o pai, do seu povo, do seu rebanho. Pense nisso. O Cristo está dizendo para a raça adâmica a importância de se reposicionar, de pedir perdão, de confessar a Deus, de se apresentar demonstrando exatamente os limites, as quedas. Não que Deus não saiba, que Deus esteja esperando que você faça, mas é um ato de gratidão e de humildade, inclusive reconhecendo os limites, porque se não reconhecermos e admitirmos, não promoveremos a salvação. Pense nisso. Você não vai tomar o remédio se você não admitir que precisa de tratar da doença. E o problema nosso é que nós somos filhos de Caim, no simbolismo bíblico. Caim removeu Abel. Lembram?
quando Jesus falou para os fariseus? Nas descrições de João, a partir do capítulo 6, 7, 8, Jesus afrontou o sistema ou ele falou a verdade? Ele não veio aqui para destruir nada, revolucionar absolutamente nenhum sistema. Ele falou para servir a César. Ele disse para ir, como os pais, os profetas, as tradições, ao templo orar. Ele ia também. Mas dentro do templo, ele falou: vocês estão fazendo da casa do Pai o covil de ladrões. Vós, falando para os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, os intelectuais e juízes multitarefas, não é? Mudou alguma coisa? A lei conforme o interesse, a política? O que mudou? Ou o que piorou? Ele disse: vós tendes por pai o diabo. Homicida desde o início. Ele estava se referindo à serpente? A serpente que encarnou e recebeu o nome de Caim? Compreenderam o simbolismo, o projeto figurado e configurado dos mundos, dos povos, das mudanças de planos, de planetas? A nossa evolução não começou no planeta Terra. Nós fazemos parte da raça adâmica. Por isso, nós fazemos parte da família de Jesus. Porque ele veio exatamente para cuidar destas ovelhas. Inclusive dizendo que outras ovelhas, de outros apriscos, ele também iria cuidar. Paulo de Tarso vem conversar conosco nesse encontro, falando sobre a importância dos frutos do Espírito e da necessidade de transformarmos as obras da carne em projetos existenciais que transcendam, que sejam repaginados, ressignificados, para que a gente possa encontrar o caminho e fazer o que é correto. Não existe uma terceira via. Ou é o certo, ou é o errado. A medida é sua. O senso moral que Allan Kardec nos ensina, que estamos desenvolvendo. É verdade. Porque nas primeiras encarnações nós não temos desenvolvido esse senso. Por isso o grau de responsabilidade é nulo. Se eu conheço o que eu faço, eu tenho responsabilidade. Se eu não conheço, o que eu faço é lei, disse Paulo de Tarso. Compreenderam? Então, se temos hoje dor consciencial, não leve isso, não alimente a culpa, remorso, não gaste energia mental que é tóxica nesse sentido. Faça um movimento libertador, consolador, terapêutico, através da virtude do amor, da temperança, da misericórdia, do auto-perdão, da autocompaixão, conjugado com a compaixão que devemos envolver a todos os seres da criação. Mas é assim que começamos a nos movimentar para ir na direção certa da elevação. Precisamos de adotar táticas
estratégias. Não é isso? Você leva uma mochila, proventos, recursos, tecnologia, instrumentos, alimento, remédio, não é isso? Você não está viajando, você vai levar o que é necessário para aquele período da viagem. Você não vai levar o guarda-roupa ou o armário inteiro. Seu carro, sua bolsa, sua mochila não cabe tudo. Então você vai levar o necessário, avaliando a circunstância da viagem, a roupa adequada, o clima, o lugar, o vestuário para ir aqui e acolá, não é mesmo? A viagem pode ser curta, pode ser longa. Significa que nós temos que refletir sobre previdência e providência, prudência, temperança, reflexão, projeção, projeto, empreendimento. Quantas vezes no dia a dia já aconteceu com você? Você tem que tomar uma decisão, foi pego de surpresa. O risco de acertar e errar, 50%. Qualquer decisão, para lá ou para cá, é verdade. Mas sem planejamento, você concorda que a balança pode pender mais para que não dê certo? Sacada, inteligência, habilidade, memória, instinto, cheiro, espírito, maturação, pode te salvar. É verdade. E não vem dizer que foi por sorte. E não vem ser místico para ficar falando que foi o espírito que sugeriu. Embora aconteça. Tanto para o lado positivo quanto o outro lado. Porque somos influenciados. Mas eu aqui, em nível psicológico, filosófico, espírita, e no âmbito da psicologia, tenho que naturalmente trazer para o raio, para a ambiência, para a jurisdição da minha responsabilidade. Ponto. Virei a página. Agora, para falar do planejamento. Se nós podemos programar, elaborar, esquadrinhar, cartografar, usar tecnologia, procura aí a inteligência artificial, que não é artificial, é natural, né? Diga-se de passagem. Mas procure dicas. Usa o YouTube aí para coisas boas, né? Porque para coisas mais ou menos o povo ficou fera, né? Inclusive para gastar mais ainda o percentual da evolução na internet, nas redes sociais. Antes era com telenovela, né? Telejornais, programa de auditório. Mas essa fase passou, ninguém nem liga mais televisão, porque já descobriu que... Conclua. Você ora, você medita, você se escuta, você empreende para se conhecer, senão você não vai se dominar e nem se transformar. E o projeto do autoconhecimento precisa de ser engrinaldado, como diria Sheila Meimei, engrinaldado por amor. Então você deve se amar, para você amar a vida, agradecer a tudo e sermos responsáveis e inteligentes. O intelegere da professora Lúcia Helena Galvão, dica, fonte boa. Tira de dentro a certeza, a verdade e faça, planejando, se educando, aprendendo a respeitar cada etapa do planejamento. Olha que maravilha. Respeitando os ciclos, princípio, meio e fim,
Nem tudo há tempo e a hora. Eclesiastes, há tempo para tudo, para semear, para colher. Nada acontece aleatório sobre a ótica divina. Então entenda a lei divina. Você é filho, você é espírito. Se conecte com Deus, a começar pelo Cristo interno, valorizando a vida. E vamos modificar esse painel para que as obras da carne sejam transmutadas. E enquanto você estiver na carne, enquanto estiver no mundo, não viva conforme o mundo, mas viva no mundo como um espírito que aqui veio e que irá retornar para a casa do Pai. Porque a maioria chega aqui, esquece. E o percentual de adulteração do projeto reencarnatório é absurdo. É surreal como usam por aí a expressão da atualidade. Vocês acham que um espírito ficará impune quando nós destruímos um projeto reencarnatório? Mas como é que eu vou saber o projeto reencarnatório, Carlos Alberto? Escuta a sua consciência. Feche os ouvidos e os olhos para a moda. Cuidado com isso que está acontecendo na sociedade. Porque vivemos um painel previsto pelos antigos. Sodoma e Gomorra. Cidades gigantescas, megalópolis. E lembram que Enoque, você já viu falar do livro de Enoque? O segundo livro de Enoque? Dos manuscritos do Mar Morto? Se você estudar esse livro, você vai ver. E achar até estranho, por que esse livro foi retirado dos livros canônicos? Mas o certo é que Enoque é citado. Ele é citado, porque ele era lido naquela época que Jesus esteve por aqui. E Enoque era o bisavô de Noé. Noé seguiu os passos, a orientação do seu patriarca, do seu ancestral. A voz de Deus, a manifestação dos espíritos foi compreendida por Noé. Ele construiu a arca. Passado um bom tempo, quando Jesus estava anunciando a sua partida, ele falou de Enoque. Ele falou de Noé. E ele fez uma previsão dos dias da grande tribulação, que nós fizemos referência lendo Tessalonicenses, Paulo falando da volta do Cristo. Só depois que tudo fosse consumado. E nós estamos no olho do furacão vivendo os dias da grande tribulação. Por isso, o anticristo, o falso profeta. Por isso o sistema, por isso as ideologias, por isso a crise moral, por isso a inversão de valores, por isso o relativismo dos representantes que deveriam ser aqueles que defendem as cartas magnas. Por isso esse campeonato judicial, por isso as pessoas interessadas em se apropriar do que não lhes pertence, as disputas, os ataques. Por isso, a insana correria para se chegar em lugar nenhum. Por isso, nós vamos entender o porquê que possivelmente na sua rua, no seu bairro, tem muito mais farmácia
do que um educandário do Espírito, que ensina como viver, e orientadores que tratam da educação da alma, que indicam remédios naturais, terapêuticas, que não exigem que os indivíduos se matem para pagar. Reflita. Nós estamos vivendo um momento muito importante. Não é para você ter medo, mas é para você abrir o olho. É para que você possa se preparar. E aqui conosco, nos livrarmos da lei, porque a lei divina é para todos. E ensina Allan Kardec que a misericórdia é infinita, mas a justiça de Deus não é cega. Lei de causa, efeito, repercussão e retorno. O tempo todo nós estamos diante desse fenômeno. Estudar as cartas de Paulo, para nós, nesse momento, é como receber um passaporte para fazer uma viagem insólita, inusitada, maravilhosa, na direção do infinito, envolvidos pelo eterno amor de Deus. De coração, agradeço a sua presença. Peço desculpas, tivemos problemas técnicos, mas todo retorno a gente vive. Por mais que nos preparamos, sempre tem uma questão magnética, espiritual para atrapalhar. Mas não importa. O que vale foi ter reencontrado vocês. É estar retornando para o projeto das cartas de Paulo no ano de 2025. E agora, agradecido e em prece pelo apoio espiritual, pela presença dos espíritos amigos, mas especialmente a Paulo de Tarso, esse arauto do Evangelho, o apóstolo do Cristo, que veio ao nosso encontro para nos ajudar a retornar no caminho que vai nos levar de volta à casa do Pai. Deus conosco, bênçãos de paz, uma noite auspiciosa para você. Quem sabe possamos continuar os estudos no mundo espiritual. E amanhã, para o grupo que acompanha pelas manhãs, quando o galo canta, o Evangelho encanta, você se levanta, espero vocês para o programa Gênesis no Lar, às 6h24. Que maravilha! Até lá, estamos estudando as parábolas e ensinos de Jesus. Mas antes, abrace a sua família. Enderece uma oração para todos. E se coloque na condição de servidor. O lar é o primeiro degrau que o Todo Misericordioso nos oferece para ascendermos aos céus. Emmanuel. Agradecendo a Chico Xavier, a toda a equipe espiritual da Casa de Kardec, nós nos despedimos com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dizendo: Ave Cristo.